Você trabalha até a exaustão, o suor escorre, as horas passam, o salário entra, e antes mesmo do fim do mês, ele desaparece, evapora, como se houvesse um ralo invisível engolindo cada centavo que você conquista com tanto sacrifício. Você culpa a economia, culpa o chefe, culpa a falta de sorte, mas a verdade é muito mais sombria e está bem debaixo do seu nariz. Existe um objeto, um único objeto, silencioso, inofensivo. Ele está agora mesmo na sua cozinha, observando você preparar o café, testemunhando suas noites de insônia enquanto faz contas que não fecham. Você passa por ele todos os dias, você até toca nele, e não faz a menor ideia de que ele é a âncora que está afundando a sua vida financeira. Não é superstição barata, não é feitiço, é neurociência aplicada ao ambiente. É a psicologia sombria do espaço que habitamos. Hoje você vai descobrir o que é esse objeto, porque ele age como um parasita na sua mente, e como o ato físico de removê-lo hoje mesmo vai destrancar um fluxo financeiro que você achava que estava bloqueado para sempre. Mas antes de eu revelar o que é, olhe ao redor, olhe para a sua vida. O carro quebra do nada. Um cano estoura, uma multa inexplicável aparece, um remédio caro entra na rotina. Sempre que você junta um pouco de dinheiro, uma emergência acontece para roubar aquele valor exato. Você conhece essa dor, a dor de dar 2 passos para frente e 3 para trás. A sensação de que existe uma força invisível puxando o seu tapete toda vez que você tenta levantar. A noite chega, você encosta a cabeça no travesseiro e o cérebro não desliga. A ansiedade toma conta. Como vou pagar o cartão? Como vou fechar a conta da luz? Você se sente sufocado na própria casa, sente que está enxugando gelo e, o pior, começa a acreditar que merece isso. Você se convenceu de que isso é o normal, de que a vida do trabalhador é assim mesmo, de que a cruz é pesada. Mentira. Você foi programado para aceitar a escassez, e o programador é o ambiente onde você vive. A mente humana é um computador implacável. Ela não entende piadas. Ela não filtra o que é real do que é simbólico. Ela absorve dados do ambiente 24 horas por dia e cria a sua realidade material baseada nesses dados. Quando você mantém na sua casa, especificamente no coração do seu lar, a sua cozinha, o símbolo máximo da falência, o seu cérebro obedece a esse comando. Ele entra em estado de alerta. Ele ativa o protocolo da miséria. Na psicologia sombria, chamamos isso de ancoragem de ruína. A mente humana busca congruência o tempo todo. Ela precisa que o mundo exterior e o mundo interior falem exatamente a mesma língua. Pense na teoria das janelas quebradas, usada na criminologia. Um prédio tem uma janela quebrada. Se não for consertada rapidamente, o cérebro das pessoas ao redor interpreta aquele ambiente como abandonado, sem lei, sem valor. Em poucos dias, todas as outras janelas são apedrejadas. O lixo se acumula, a destruição toma conta. Não porque as pessoas são ruins, mas porque o ambiente comunicou em silêncio. Aqui não há valor. A sua cozinha é o templo da sua provisão. É onde o alimento é preparado, onde a vida é sustentada. Nas culturas ancestrais, o fogo da cozinha era o lugar mais sagrado de qualquer aldeia. A saúde financeira e emocional de uma família sempre foi medida pela energia da sua cozinha. E o que você fez? Você colocou uma janela quebrada no centro do seu altar de provisão e deixou ela lá, apodrecendo a sua energia. Este objeto parasita não apenas ocupa espaço físico, ele emite uma frequência psicológica constante, uma mensagem subliminar que os seus olhos veem, mas o seu consciente ignora para não sofrer. A mensagem é sombria e destrutiva. Eu não mereço o novo. Eu preciso me contentar com as migalhas. O que está estragado serve para mim. A minha vida está em ruínas e eu aceito essa condição. Cada vez que você entra na cozinha para beber água de madrugada, o seu subconsciente lê essa mensagem. E como um servo fiel, ele toma atitudes para confirmar essa realidade na sua vida lá fora. Ele faz você procrastinar. Ele sabota a sua criatividade no trabalho. Ele cega você para oportunidades de negócios óbvias. Ele atrai situações de perda e despesas inesperadas. Por quê?
porque a sua mente não permite que a sua conta bancária seja mais próspera do que a identidade de miséria que a sua própria casa reflete. Você se veste bem para sair. Você força um sorriso para os outros, finge que está tudo sob controle, mas quando a porta de casa fecha, a sua cozinha revela quem você acredita ser de verdade. Talvez você esteja pensando, é apenas um objeto inanimado, não tem esse poder todo sobre o meu destino. Esse é o erro fatal da maioria. A repetição cria a crença cria o hábito constrói ou destrói a sua realidade. Você vê esse objeto 30, 40 vezes por dia. São mais de 1.200 vezes por mês, quase 15.000 vezes por ano. 15.000 comandos de escassez injetados diretamente na sua rede neural, sem que você perceba. Nenhuma oração e nenhum esforço braçal consegue superar um subconsciente que foi violentamente programado para a derrota. Para entender o estrago que isso causa, você precisa conhecer a história de uma pessoa que estava exatamente onde você está hoje. Uma mulher que viu sua vida desmoronar centavo por centavo sem entender o motivo. Até o dia em que a verdade bateu à sua porta. O nome dela era Marta, 45 anos. Trabalhava 12 horas por dia, 2 filhas para criar. Marta não era preguiçosa de forma alguma. Fazia horas extras sem reclamar. Economizava cada centavo no supermercado, calculando mentalmente o peso de cada pacote de arroz. Cortava qualquer luxo, qualquer respiro, mas sua conta bancária era um balde furado. Um dia, a geladeira quebrou. No mês seguinte, o proprietário aumentou o aluguel de forma inesperada. Depois, apareceu uma multa de trânsito de um lugar por onde ela mal lembrava de ter passado. O dinheiro evaporava antes de tocar em suas mãos. Marta estava à beira do colapso absoluto. Chorava no banho, com a água fria batendo nas costas, para que as filhas não ouvissem seus soluços. Sentia no fundo dos ossos que o universo a odiava, que estava condenada a se arrastar. Até que uma senhora, dona de uma pequena padaria que Marta frequentava para comprar pão duro com desconto, notou as olheiras profundas da mulher. Essa senhora, de olhar afiado e postura impecável, não ofereceu dinheiro nem consolo barato. Ofereceu uma visita. Naquela mesma tarde, a senhora entrou na casa de Marta. Caminhou direto para a cozinha, ignorando a sala de estar. O lugar estava limpo, excessivamente organizado. Mas a senhora abriu o armário principal e apontou para a prateleira de cima com um dedo nodoso. É aqui que o seu dinheiro está morrendo, disse ela com uma frieza que gelou o sangue de Marta. Marta olhou. Não havia nada de incomum, nada demoníaco. Apenas as xícaras de café que ela usava todos os dias, os pratos do jantar empilhados. Mas a senhora enfiou a mão e pegou a xícara favorita de Marta. Aquela que ela usava toda manhã às 5 da madrugada. Estava lascada na borda. A alça tinha sido colada com uma cola barata meses atrás e exibia uma cicatriz amarelada. Depois, a senhora pegou um prato fundo. Havia uma fina rachadura negra cortando a cerâmica branca ao meio. Você serve a recompensa do seu suor nisso? Perguntou a senhora, cravando os olhos nos de Marta. Esse era o objeto, a louça lascada, o prato rachado, o copo trincado, os potes de plástico manchados e sem tampa. Parece inofensivo, parece apenas uma atitude de economia extrema, de sobrevivência. Ainda dá para usar, você diz. Não vou jogar fora, custou dinheiro. Tem gente que não tem nem o que comer. Mas entenda o que acontece na escuridão da sua rede neural. O ato de comer é o instinto mais primitivo e sagrado da sobrevivência humana. Quando você coloca o seu alimento, a sua energia vital, a recompensa do seu trabalho em um recipiente quebrado ou degradado, você envia um comando letal e direto para o seu subconsciente. Você está declarando em silêncio: eu aceito a ruína. A minha vida está quebrada e eu me contento com as sobras. Eu só mereço o que está danificado. Você ingere escassez no café da manhã, mastiga miséria no jantar, bebe resignação em cada gole de café. A louça quebrada na sua cozinha é um ímã de estagnação de alta potência. É a materialização física da crença de que você não tem valor. Na psicologia sombria, sabemos que o sistema reticular ativador do seu cérebro filtra a realidade com base nas suas crenças. Se você mostra a ele todos os dias um objeto quebrado,
O seu cérebro fica cego para as oportunidades de prosperidade. Ele só vai buscar confirmar a sua miséria. Vai fazer você tomar péssimas decisões. Vai fazer você hesitar em entrevistas de emprego. Vai fazer você atrair gastos imprevistos. Marta tentou se justificar com a voz trêmula. Eu não tenho dinheiro para comprar copos novos. Se eu jogar fora, não vou ter onde beber. A resposta da senhora foi brutal e cirúrgica, cortando o ar como um bisturi. Você não tem dinheiro, Marta, exatamente porque continua bebendo nessa miséria. O ambiente dita o comportamento. Se o seu ambiente grita falência, o seu cérebro vai garantir que a sua conta bancária obedeça fielmente a esse comando. Ele vai sabotar as suas decisões para manter a coerência com a identidade de escassez que a sua própria cozinha reflete. Marta sentiu um soco no estômago. Em um segundo de lucidez aterrorizante, ela percebeu que a vida inteira havia aceitado migalhas. Aceitou relacionamentos quebrados, aceitou trabalhos que a sugavam, aceitou ser invisível. Tudo isso estava perfeitamente refletido naquela xícara lascada que ela beijava com os próprios lábios todas as manhãs. Nesse exato instante, a senhora tirou um saco de lixo preto do avental. "Jogue fora, agora!" ordenou sem um grama de pena. Marta hesitou. As mãos suavam. O cérebro humano odeia perder o que possui, mesmo que seja lixo tóxico. É o viés de aversão à perda. Mas ela olhou para a rachadura no prato e soltou. O som agudo da cerâmica quebrando dentro do saco ecoou por toda a cozinha. Foi como o som de uma corrente pesada se partindo em 1000 pedaços. Jogou a xícara lascada, jogou os pratos rachados, os potes queimados. Tudo o que representava escassez foi violentamente descartado. Quando o armário ficou meio vazio, Marta sentiu um pânico gelado. Mas logo abaixo desse medo emergiu um alívio absurdo, uma leveza assustadora que ela não sentia há décadas. O espaço físico estava livre, a âncora havia sido cortada. O que aconteceu nos dias seguintes com a vida financeira de Marta desafia qualquer lógica econômica tradicional, mas faz um sentido absoluto e aterrador na ciência da psicologia do espaço. Marta acordou no dia seguinte. A cozinha parecia maior, o ar mais leve. Ela pegou um copo de vidro simples, inteiro, sem lascas. Bebeu água. Pela primeira vez em anos, ela não engoliu a mensagem oculta da falência junto com o líquido. Naquela mesma semana, o telefone tocou. Era uma antiga cliente oferecendo um trabalho que pagava o triplo do valor normal. Coincidência? Sorte? A psicologia sombria ri do conceito de sorte. O que aconteceu foi uma reconfiguração neural violenta e imediata. Quando Marta destruiu a âncora física, o sistema reticular ativador do cérebro dela perdeu o referencial de escassez. Ele foi forçado a buscar novas evidências no ambiente. E como não havia mais lixo sendo tratado como tesouro, a mente dela finalmente se abriu para enxergar caminhos que a cegueira da miséria ocultava. O medo cedeu espaço para a clareza. A lei do vácuo é implacável. O universo não suporta o vazio. Quando você remove o que está apodrecendo, a prosperidade corre para preencher o espaço. Mas ela só entra onde há dignidade para recebê-la. Você acha que pobreza é falta de dinheiro. Errado. Pobreza é uma identidade. E os objetos quebrados na sua casa são os pilares que sustentam essa identidade todos os dias. Agora é a sua vez. O diagnóstico foi feito. O parasita foi identificado. Chegou a hora da extração. Eu vou te dar o protocolo exato, a estrutura passo a passo que você vai executar hoje. Não amanhã, não no fim de semana. Hoje, assim que este vídeo acabar. Passo 1. A varredura implacável. Vá direto para a sua cozinha. Abra absolutamente todos os armários. Tire tudo de dentro. Coloque em cima da mesa. Você vai inspecionar cada peça como se a sua vida dependesse disso, porque a sua saúde financeira depende. Procure por lascas na borda, rachaduras no fundo, potes de plástico deformados pelo calor, tampas que não fecham, copos manchados que o sabão não limpa mais, talheres tortos, aquela frigideira com o teflon todo arranhado que você continua usando só para quebrar um galho. Passo 2. O descarte frio. Pegue um saco de lixo grosso, escuro. O preto simboliza o fim definitivo de um ciclo. Coloque tudo lá dentro, sem pena, sem hesitar por um segundo.
Eu sei o que a sua mente está gritando agora, mas foi presente de casamento da minha mãe. Mas eu paguei caro há 10 anos, mas ainda dá para usar se eu virar desse lado. Cale essa voz. Essa é a voz da escassez tentando sobreviver dentro de você. O parasita não quer ser expulso do hospedeiro. Ele vai usar o seu apego emocional contra você. Um prato rachado que foi da sua avó não é uma herança. É uma âncora de estagnação disfarçada de memória afetiva. Jogue fora. A honra aos seus antepassados se faz com o seu sucesso e a sua fartura, não bebendo em xícaras rachadas. Passo 3. A substituição digna. Ah, mas o meu armário vai ficar quase vazio. Que fique. O vazio limpo atrai o novo. A ruína atrai mais ruína. É 1000 vezes preferível ter apenas 2 pratos inteiros e 2 copos impecáveis do que um armário entupido de restos. Você não precisa comprar cristal importado. Não precisa gastar fortunas que não tem. Um copo de vidro extremamente simples, comprado no mercado da esquina por R$3, mas que esteja intacto, brilhando e perfeito, tem uma frequência vibracional infinitamente superior a uma taça cara, porém trincada. O copo novo grita para o seu subconsciente a cada gole: eu sou inteiro, eu mereço o que é novo, o meu padrão é a integridade. Você acha que é coincidência que restaurantes de luxo e hotéis 5 estrelas quebram e jogam fora qualquer louça ao menor sinal de desgaste? Eles sabem a regra que você ignora. A integridade do recipiente dita o valor do que é servido e dita o valor de quem consome. Mude a louça, mude o comando mental, destranque a sua realidade. Mas preste muita atenção, respire fundo e escute isso. Existe um erro letal que 90% das pessoas cometem ao fazer essa faxina. Elas jogam fora as xícaras lascadas, elas jogam fora os pratos rachados, mas elas sentem pena e mantêm um objeto específico, um único item sorrateiro que parece utilitário demais para ser descartado. E se você mantiver esse único item na sua cozinha, todo o descarte que você acabou de fazer será anulado. Ele é o chefe final da escassez. Ele tem o poder de reativar o protocolo da miséria em menos de 24 horas na sua mente. Esse objeto não é de vidro, não é de cerâmica. Ele é de plástico. É o recipiente reaproveitado, a embalagem vazia de margarina, a velha caixa de gelado que você lavou para guardar as sobras do jantar, o pote de plástico manchado de molho, deformado pelo calor do micro-ondas, sem a tampa original que você guarda obsessivamente para um caso de necessidade. Parece inofensivo, parece esperteza, parece economia básica de quem luta para sobreviver. Mas na linguagem fria e implacável do seu subconsciente é a prova final da sua ruína. Guardar a sua comida, a energia que o mantém vivo, na embalagem descartável de um produto que já acabou, é a declaração máxima da miséria. É gritar em silêncio para a sua própria mente: a minha vida é um eterno improviso. Eu vivo das sobras. Eu não sou digno de um recipiente real, feito para durar. Eu escondo o meu sustento no lixo reciclável. Enquanto essa caixa estiver dentro do seu frigorífico, a escassez continuará a comandar o seu destino. O seu cérebro entende que você está num cenário de guerra, num estado de emergência perpétua, e uma mente em modo de emergência não cria, não inova, não prospera, apenas sobrevive. Ela bloqueia o fluxo de dinheiro porque acredita que não há terreno seguro para ele multiplicar. A prosperidade é uma visita extremamente educada. Ela não entra onde não há dignidade. Ela não se senta onde o lixo é tratado como um tesouro intocável. Quando a Marta percebeu isto, ela não deitou fora apenas a chávena. Ela esvaziou a gaveta inteira dos potes deformados. Ela colocou o lixo no seu devido lugar. E ao fazer isso, ela não limpou a cozinha. Ela limpou a própria identidade. Ela declarou guerra à versão dela mesma que aceitava viver de migalhas. E o universo respondeu na mesma exata frequência. As portas abriram-se, o dinheiro fluiu, porque a casa, finalmente, estava pronta para o receber com honra. Você não é um sobrevivente de guerra. O seu trabalho tem valor. O seu suor tem preço. Mas o dinheiro foge de si porque a sua própria casa o expulsa. O seu ambiente sabota o seu esforço todos os dias. Até quando vai aceitar este ciclo? Até quando vai servir o valor da sua vida num prato rachado ou num plástico manchado?
Chegou a hora de cortar a raiz do problema. Pare de procurar culpados do lado de fora. A resposta está dentro da sua casa. Vá à sua cozinha. Agora, abra essas portas. Encare a verdade nua e crua. Encontre as âncoras da miséria e deite tudo no lixo, sem piedade, sem nostalgia, sem negociar com a voz da escassez. O vazio que vai ficar no seu armário hoje é o espaço exato onde a abundância vai entrar amanhã. E quando você terminar esta extração cirúrgica, quando o lixo estiver definitivamente fora da sua porta, volte aqui. Escreva nos comentários com toda a força da sua nova decisão. Eu deitei a escassez no lixo. Eu mereço o novo. Ao escrever isso, você não está apenas a comentar num vídeo. Você está a assinar um contrato público com a sua mente. Você está a dar a ordem de libertação ao seu sistema reticular ativador. Se esta verdade perturbadora destrancou a sua mente hoje, deixe o seu gosto. Partilhe este vídeo no WhatsApp com aquela pessoa que trabalha até a exaustão, que é honesta, mas que nunca prospera. O erro dela pode estar exatamente na cozinha. E subscreva o canal, porque a sua reconfiguração mental está apenas no início. No próximo vídeo, vou revelar um erro silencioso e aterrador. Um hábito que 99% das pessoas têm na sua casa de banho logo nos primeiros 5 minutos da manhã e que drena toda a energia vital antes mesmo de passarem pela porta de casa. A venda caiu dos seus olhos. Agora é agir. Deite a ruína no lixo e prepare-se para o novo.